seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor, a minha palavra Salvador, o teu sangue puro carmesim. Minha vida toda para ser, Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha palavra Salvador, o teu sangue puro carmesim. Minha vida toda para ser, Senhor, tua para sempre sim. Veja o meu tempo já consagrado em teu amor, e meus lábios Jeová falem só do teu amor, a minha palavra Salvador, o teu sangue puro carmesim. Minha vida toda para ser, Senhor, tua para sempre sim. Todo mundo o meu querer, faz o teu ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me de teu fervor, a minha palavra Salvador, o teu sangue puro carmesim. Minha vida toda para ser, Senhor, tua para sempre sim. Recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar a minha palavra Salvador, o teu sangue puro carmesim. Minha vida toda para ser, Senhor, tua para sempre sim. Minha vida toda para ser, Senhor, tua para sempre sim. Tua para sempre sim. Tua para sempre sim. Mesmo nas piores dificuldades da vida, o Senhor ele diz assim: quando passares pelo fogo, você não vai se queimar, porque eu passarei contigo. Disse Jesus: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Irmãos, é muita glória, né? Se nós crermos, é claro, o Senhor Deus, Ele opera a maravilha. Porque a Escritura diz assim: tudo é possível ao que crê. Se o justo recuar, Deus não tem prazer. Deus não gosta de covardes, de pessoas que, na verdade, ficam com medo. O Senhor quer que confiemos nele em todos os momentos. E quando as coisas estão difíceis e nós não vemos saída, irmãos, oração é o que o cristão deve fazer: entrar numa vida de oração, períodos de oração, conversando com Deus, deixando de falar os assuntos com muitas pessoas e falar mais com Deus, falar os teus segredos com o Senhor, né? Convido toda a igreja a ficar de pé. Nós iremos ler a palavra do Senhor no livro do Evangelho de João, no capítulo 9, a respeito da vontade de Deus, a respeito de algo que foi predestinado por Deus, a respeito de algo que Deus preparou antes de alguém nascer. Nós sabemos que a Escritura nos ensina que antes que nós viéssemos ao mundo, nós estivemos com Deus em algum lugar nos céus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Ela não tem muitos rodeios como muitos fazem. Vamos direto ao assunto. O homem não tinha nascido. Deus tinha um projeto, um propósito. Predestinou a vida deste homem. Escreveu no seu livro que este homem nasceria cego de propósito. Um propósito que só Deus sabia. Por que questionarmos então aquelas coisas que nós não compreendemos? Mas os discípulos fizeram uma pergunta para saberem por que estado aquele homem se encontrava naquela situação, por que ele estava assim desde a sua nascença. Será que ele pecou? Os discípulos fizeram uma pergunta intrigante: quem pecou? Ele, se ele era nascido já cego? Então, os discípulos estavam se referindo ao pecado aonde? Quem pecou? Ele ou seus pais? Se ele era um cego de nascer, certamente os discípulos o conheciam. Fizeram uma pergunta que às vezes nós não paramos para meditar. Quem pecou? Ele. Ora, se ele já nasceu cego, então em que época que esse homem pecou? Os discípulos tinham em mente então que alguém ao nascer já poderia nascer com uma semente do pecado, como disse Davi, que os ímpios estão alienados desde que nasceram, estão distanciados desde que nasceram, e os justos já são escolhidos antes da fundação do mundo. Como diz o livro do Apocalipse, no capítulo 17, a besta que viste foi e já não é, mas vai subir do abismo e vai ir à perdição. Os que habitam na terra no período da grande tribulação, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta e vão adorá-la. Então, no período da grande tribulação, algo está destinado. Os ímpios, alienados desde o ventre, como disse Davi no Salmo, pela profecia, pelo poder do Espírito Santo, que vem deixando para nós muitos mistérios
que precisamos pedir a Deus para que os nossos corações e a nossa mente possa receber uma luz divina, como o cego recebeu esta luz, para ver as coisas que ele não via. Pedirmos a Deus deve ser um ato constante para que nossos corações, nossa mente espiritual possa abrir e podermos enxergar, entender os planos do Senhor. Então os discípulos tinham em mente, tinham em seus corações, que alguém já poderia nascer no pecado. Eles atribuíram também a pergunta a seus pais: quem pecou? Ele ou seus pais? Então houve uma divisão, porque em algumas situações Deus trazia a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Não continue pecando e não case pecando, porque o teu pecado vai passar para os teus descendentes, para os teus filhos, e eles serão amaldiçoados. Ou seja, a maldição tua poderá vir sobre as crianças. Porque um pai que não ensina os seus filhos no caminho, ele transmite um mau exemplo para as crianças, e as crianças crescem copiando os seus pais. Por isso que a Escritura diz em Provérbios, para ensinar a criança no caminho que deve seguir, que é o caminho do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então havia esse problema, essa maldição, que às vezes o Senhor cobrava a maldição dos pais sobre os filhos, daqueles que o aborreciam. Mas se alguns dos filhos futuramente viessem a se converter, a ouvir a palavra de Deus, aquele mal dos seus pais, aquele mal da família, cessaria a partir do momento que um dos filhos se voltasse para o Senhor. Ezequiel 18 nos informa isso. Então os discípulos conheciam, mesmo Pedro não sabendo ler, mas eles ouviram. E o judeu tem uma mente fantástica, guardam livros inteiros, porque os profetas ouviam a voz de Deus, depois ele ia escrevendo tudo que Deus falou. Tem que ter uma mente muito boa. Eu não tenho. Eu preciso de escrever os versículos, eu não tenho a capacidade de armazenar tantas coisas na minha mente. O que eu tenho é feito por exercício. Eu tenho que exercitar, mas eu não tenho essa capacidade. Gostaria muito de ter. Mas, amados e queridos irmãos, duas perguntas interessantes. Pergunta que às vezes nós passamos por cima do texto, lemos e não percebemos a grandiosidade, a profundidade. Quem pecou, Senhor? Foi ele ou os seus pais? Porque poderia ter acontecido ele ter pecado numa época que nós não lembramos mais, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Se lembrasse daquela pátria de onde tinham saído, teriam oportunidade de voltar. Se nós lembrasse como era a nossa vida lá em cima, nós rejeitaríamos qualquer imundícia desta vida, sem ficar protelando, sem ficar assim na dúvida. Imediatamente nós saberíamos: isso não presta, isso não presta, isso não presta. Mas tudo para você não presta é porque eu vim do céu, eu sei como era assim. Jesus veio, claro, com a sua mente aberta de tudo, de toda a glória que ele tinha com o Pai. Pois lá em João 17, quando ele ora para os seus discípulos, pelos seus discípulos, ele diz: Pai, glorifica-me, Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso está em João 17. Então Jesus tinha, mas nós não. Deus apagou da nossa memória o que aconteceu antes do Jardim do Éden, o que aconteceu antes da fundação deste mundo. Deus apagou da nossa memória, para que nós viéssemos voltar ao lar pela fé, crendo na verdade, crendo na palavra, porque é uma seleção. Só vai entrar no céu quem é de Deus, e aqueles que são de Deus vão entrar pela fé, vão crer, porque não temos em memória nada. Às vezes nós vemos hinos falando que tem saudade do céu, como aquele hino da harpa, né? Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Cantamos um outro hino também falando sobre voltar para o céu, né? Então há vários hinos que as pessoas, sem perceberem, fizeram pelo Espírito Santo, como inspirados pelo Espírito, nos dando uma dica poderosa e confirmando com as Escrituras. Mas algo estava então predestinado na vida deste homem. Seus pais certamente ficaram muito tristes, arrasados, porque Deus, no seu livro, projetou que este homem
seria cego para que, em determinado tempo, apontado pelo Senhor Deus, quando seu filho amado viesse ao mundo e encontrasse este homem nesse lugar exato, com aqueles seus discípulos, naquele momento, naquele dia, a obra viesse a ser feita para que o nome do Pai fosse glorificado. Então, como vamos entender determinadas coisas? Porque uma criança, uma pessoa, nasce com um problema. Nem sempre é pecado dos seus pais o pecado da criança. Deus tem propósitos. Nós lemos lá em Provérbios 16 que Deus criou todas as coisas para os seus próprios fins. Que maravilha, né? Versículo 4: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. E até o ímpio para o dia do mal. Mas que Deus é esse que esse pastor está pregando? Eu prego um Deus que tem as rédeas de tudo nas suas mãos. Ele tem as rédeas do céu, do inferno, da terra, dos demônios, de Satanás e de todas as nações. Eu prego um Deus vivo, todo-poderoso, que tem um poder que pode abalar o mundo num só momento e destruir tudo. Eu prego esse Deus, amoroso, glorioso, mas não brinca com ele, que com Deus não se brinca. Todas aquelas pessoas que brincaram, que blasfemaram, que xingaram o nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus, todos eles estão na lista vermelha para acertar conta com o Senhor. Porque todas as coisas que os homens fizerem, até as coisas ocultas, hão de acertar conta no dia do juízo. Como está escrito: de tudo que você tem ouvido, no fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Lá em Eclesiastes 12. Porque esse é o dever de todos os homens. Porque Deus vai trazer ao juízo todas as coisas, até as coisas ocultas. E cada um vai receber do seu apóstolo Paulo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então esse é o nosso Deus que nós servimos. É um Deus poderoso. É um Deus que não está aí perdendo tempo com quem está fazendo bagunça nessas igrejas aí, apóstata. É um Deus vivo que Ele está procurando nas igrejas quem o adora em espírito e em verdade. E Ele sonda os corações, sabe o pensamento de cada um, e está sendo registrado nesta noite, está sendo registrado a cada pessoa que está aqui. Vocês podem pensar que eu estou falando brincadeira. Cada uma pessoa que está atenta, quem não está atenta, quem está ouvindo, quem está com o seu coração aberto, está sendo registrado o momento em que você está ouvindo esse evangelho, esta palavra santa e poderosa. E se você dar crédito, se você não dar crédito, se você está se preparando para assumir a função diante de Deus, ou se simplesmente entra no seu ouvido e sai no outro, isso tudo está sendo registrado para o julgamento. Não pense que esse momento é um momento em vão ou à toa. Eu não brinco de evangelho. Eu não brinco de ser pregador de segundo público. Eu falo com seriedade. E sei que nesse momento aqui tem anjo do Senhor aqui. Anjo anotando cada um de vocês. Anotando os pensamentos, sentimentos e as palavras e as vossas ações. O que foi feito nesse dia foi anotado. Toda a transgressão, toda a obediência, todo louvor, toda adoração, todo desprezo, tudo foi registrado. E não pense que você vai a uma igreja, você chega no culto, dá sua oferta, dá seu dízimo, você canta ali e não desfaz o erro que você fez, você vai entrar no céu, porque não poderá entrar no céu. Está estabelecido pelo Senhor. Então nós vemos aqui um texto que Deus fez todas as coisas para os seus próprios fins. Nós lembrando da palavra que o apóstolo Paulo fala ali em Romanos 9, a respeito de Faraó. Faraó é figura do diabo. Ele diz assim: para isso mesmo eu te levantei. Antes que Faraó viesse a ser rei, antes que ele nascesse, Deus já tinha os projetos. Deus tinha os propósitos, estava predestinado. Tem pregadores que não têm essas revelações, não têm realmente condição de afirmar isso, porque Deus não me revelou. Tem dúvida e pregam com dúvida, dizendo: Deus endureceu o coração de Faraó, porque Faraó era duro, ele não quis dar ouvido, então Deus endureceu o coração dele. Não pode. Deus tem poder, irmãos, para transformar, para endurecer. Ele endurece a um e quebranta o outro. Paulo diz ali com muita sabedoria: não depende, irmão, não depende. Você que pregou isso, você desfaz porque você torceu a palavra de Deus. Porque está escrito: não depende nem do que quer e nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Deus só vai salvar os remidos, os salvos, os escolhidos, as sementes de trigo que foi plantada na terra, o joio que foi jogado
que são os filhos da perdição, nenhum deles vai ser salvo. É verdade. A pregação tem que ser feita por todos. Então, se eu sou predestinado, então não preciso fazer nada para Deus. Eu sou predestinado. Bom, se você não fizer nada para Deus, então você não é predestinado para a salvação. Você é predestinado para a perdição, para a profundeza do inferno. Porque aquele que Deus disse, faça isso, sendo servo do Senhor, escolhido, ele vai fazer. Porque quando Deus fez todas as árvores frutíferas, cada uma recebeu uma ordem, e cada uma produz o seu fruto. O abacaxi não produz abacate, e nem abacate produz laranja, e nem o coqueiro produz lá um ramo de cana lá. Não, cada um produz aquilo que Deus determinou. Então o remido, antes de partir, ele vai ter que produzir o fruto para a salvação, como aquele malfeitor. Ainda que seja na última instância, ele tem que produzir. Se não produzir, não entra no reino do céu. Ah, mas o fruto salvo é pela obra? Não. Nós somos salvos pela obra. Somos salvos pela graça e pelo trabalho do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo que age em nós, nos convencendo do pecado. Mas quando a graça de Deus nos enche, preenche o nosso vazio, ela nos leva a produzir o fruto que prova que nós somos salvos. Ninguém será julgado pela fé e nem pela graça. Nós seremos julgados segundo as nossas obras. Aleluia. Então, queridos, vemos então aqui que Deus de antemão preparou muitas coisas. As pessoas dizem, eu não aceito isso. Problema, a sua cabeça, seu coração está muito pequeno. Você precisa clamar ao Senhor. Mas o que eu quero dizer é que tem coisas que na vida de vocês, para amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, que vocês não sabem. Aí vem aquela palavra, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Por quê? Está na mão do Criador. Ah, mas fulano disse que vai me pegar, me ameaçou. Ele falou isso. Deus escreveu isto. Está no croquis do Senhor? Está no projeto de Deus? Não sei. Eu também não sei. Então por que você vai ter medo? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vem cá. Você está determinando aquilo que você não sabe? Está escrito, quem é aquele que diz, lá na Lamentação de Jeremias, quem é aquele que diz, e assim sucede, faz acontecer, sem Deus dar o aval, sem Deus mandar. Eu quero ver um indivíduo de uma igreja, dois indivíduos de uma igreja aí, de televisão, não precisa falar, deixa pra lá. Estávamos na casa, eu e a irmã Lu, minha esposa, estávamos lá também, estava chovendo. Eu não sei se era na casa da irmã Nena, que nós estávamos lá na outra casa. Na casa de alguém lá, aqui perto. Então, os dois olharam para o outro assim, com aquela convicção. Cheguei a ficar com vergonha. Eu fiquei com vergonha da vergonha deles. Aí olharam para o outro, tão convicto. Vamos determinar? Vamos. Está determinado e a chuva vai parar. Eu falei, só por causa dessa arrogância Deus não vai ouvir saudação. Choveu, e choveu, e choveu, e choveu, e choveu, e choveu. E amanheceu chovendo, e anoiteceu chovendo. Se eles esperaram no Senhor, eu ficava lá esperando, porque eu e o irmão fomos embora. Outro também. Lá no Rio, eu estava trabalhando, no centro do Rio, fazendo meus trabalhos de artesanato. Irmão, você crê que eu vou entrar numa loja e vou sair com uma televisão? Se for da vontade, não, está determinado, irmão. Falei, tá. Não aprendi assim não, mas tudo bem. Até hoje eu estou esperando ele voltar para a televisão. Irmãos, coisas que as pessoas não entendem por falta da palavra. Quem determina o fim, antes que comece ou no começo, é o Altíssimo. Dá uma lida aí em Isaías 46 comigo aí, para vocês terem uma ideia do que é o poder de Deus. Deixa eu ver se é 46, se eu não me falha a memória. Minha memória não está muito boa, não. É isso mesmo, graças a Deus. Isaías 46, versículo 9, 10 e 11. Veja bem que maravilha, o poder de Deus. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, aleluia, e não há outro, aleluia, Deus, não há outro semelhante a mim, glória a Deus.
que anunciam o fim desde o princípio. Olha que maravilha! E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Vou fazer uma pausinha aqui, dá uma pausa aqui, olha para mim. Deus anuncia as coisas que ainda não sucederam, porque Deus está adivinhando? É porque Ele é onisciente, diz os teólogos, diz os professores de teologia, porque Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Pô, então a natureza por si só produz as coisas sem Deus mandar, sem Deus ordenar, sem ter o propósito do Senhor, sem ter a vontade de Deus. Então os demônios fazem tudo que querem, os ímpios também, o mundo rola por si só? Não. Vamos prosseguir o versículo. Aleluia. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chama a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim eu disse, assim ele falou, assim Deus disse, e assim acontecerá. Eu predestinei e também o farei, ou determinei. Que é mais explicação do que esse versículo? Deus anuncia um fim que vai acontecer desde o princípio, que foi Ele que bolou, Ele determinou. A grande tribulação, por exemplo, que está chegando aí, não é porque o diabo vai se levantar e o anticristo, o governante mundial, simplesmente pelo poder dele, vão pegar a igreja, jogar a igreja para o lado, jogar os crentes para o lado, abaixo Jesus, abaixo Deus, agora é nós que vamos reinar. Negativo, é o tempo que Deus preparou, foi Deus que bolou, Deus, o Altíssimo, predestinou a grande tribulação, por isso vem falando dela desde o Velho Testamento. Tanto é que lá no Apocalipse nós vemos, já lemos, já colocamos na internet, que as 10 nações, os 10 reis que vão dar a besta o poder, eles vão entregar a besta, eles vão entregar a este governante mundial o domínio. Está escrito que Deus tem posto em seus corações, nos corações desses 10 reis, o seu intento. Deus tem colocado um projeto, um sentimento, um desejo no coração desses homens, para eles entregarem o poder à besta, a fim de Deus fazer e concluir o seu juízo. Há pessoas na internet dizendo que a grande tribulação é aflição para a igreja, que não é juízo de Deus, não. É juízo de Deus, sim. Assim como Deus usou o rei da Síria como um bastão na sua mão para castigar o povo dele, para castigar as outras nações, Deus vai se utilizar desse anticristo e dos seus demônios e de tudo. E Ele mesmo vai trazer maldição sobre os ímpios e vai arrasar o reino da besta no finalzinho. O inimigo, irmão, só vai governar durante esses 7 anos, porque Deus determinou, irmão. Deus levantou ele para isso mesmo. Irmãos, história muito barata, mensagem muito fraca, sem revelação do Espírito, que Deus fica adivinhando o que vai ser o dia de amanhã. Ah, Deus adivinha se você vai ter um filho ou não. Que Deus está adivinhando? Seu filho que vai nascer, ele foi mandado por Ele, é Ele que põe no ventre, é Ele que põe a alma do perdido, do remido. E a Bíblia diz que depois que a pessoa morre, o corpo volta para a terra e o espírito volta a Deus. E quando volta no poder de Deus, Deus coloca onde tem que colocar, né? O remido põe aqui e o perdido vai para cá. Aleluia. Que maravilha para aquele cego de nascença. E ele ouviu isso de Jesus. Certamente, além da cura dos olhos, ele pensou: puxa, então eu não pequei, nem meus pais pecaram. Deus permitiu isso para ele abrir meus olhos e o nome dele ser glorificado. Jesus cuspiu na terra, fez lama, colocou nos olhos dele e mandou ele se lavar. Anotando que Siloé, né? É isso mesmo? Quer dizer, o enviado. Então, quando ele saiu dali, enxergando, algumas pessoas olharam, parece aquele cego de nascença, né? Parece com ele. Não, é ele. Aí ele disse: sou eu. Aleluia. Maravilha. O que aconteceu? Quem te curou?
Um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus. Esse homem chamado Jesus é o único que cura. Ele cura, salva da condenação do inferno. Ele te batiza com o Espírito Santo, te enchendo de poder. Ele faz maravilhas na tua vida. O homem chamado Jesus. Aleluia. Queridos e amados irmãos, essa palavra que nós estamos trazendo é para reforçar os irmãos que, na verdade, as coisas que estão acontecendo, elas estão predestinadas. Nós precisamos pregar o Evangelho para todos, e aqueles que são remidos do Senhor vão ouvir a voz do seu pastor, como ele disse: eu conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido, e elas ouvem a minha voz e me seguem. Aleluia. Aqueles que são do Senhor vão entender o chamado do Senhor, porque há um tempo para todas as coisas que o Altíssimo determinou. Há um tempo de nós ficarmos aéreos, há um tempo de nós ficarmos alienados, e há um tempo de Deus enviar os pregadores para despertar as suas ovelhas e avisar os ímpios dos seus pecados. Mas que tudo está predestinado, está tempo na duração da terra, tempos estabelecidos pelo Senhor, em que a graça, o tempo da graça vai se findar, tempo da grande tribulação, tempo de 1000 anos de paz sobre a terra, tempo em desfazer a terra e o céu e o juízo final. Tudo está determinado pelo Senhor, e ninguém descontrola isso. Tudo está no controle poderoso das mãos do Senhor. Amém, irmãos? Amém. O Senhor Deus nos abençoe e nos enche de graça.